Vamos embora. Elias, meu bebê é Elias, de 6 meses, ele acabou de fazer. E ele ficou em aleitamento exclusivo. E aí eu voltei a trabalhar. E aí, quando eu trabalho, que é expediente normal, ele tá com a fórmula. Só que a gente tá tentando colocar frutas, né? E a primeira pergunta é essa. Qual o primeiro passo, assim, por onde começar? É fruta? É legume? O que eu O que é que preciso eu faço, fazer? né? É o primeiro passo. O que é que eu faço? Pronto. Para a gente iniciar a introdução alimentar, muitas famílias têm dúvidas a respeito disso. Sinais de prontidão, 6 meses. Antigamente se recomendava 5 meses, 4 meses. E aí, com os estudos, isso, graças a Deus, foi mudando. Porque se percebe que a criança, antes dos 6 meses, ainda precisa desenvolver algumas funções que na introdução alimentar ela não teria, não estaria preparada. E aí ela apresenta esses sinais de prontidão. Seria sentar sem tombar, apoiar o pescoço sem deitar a cabeça, sem cair, se interessar quando vê outras pessoas comendo. Então, ela tem os movimentos com a boca, coloca objetos na boca, tem o reflexo de protrusão, que é com a língua também. Então, ela precisa apresentar todos esses sinais, não é só apresentar um. Apresentou todos e esperar os 6 meses. Tem algumas crianças que apresentam um pouco antes. É tanto que quando me procuram para fazer a consulta de introdução alimentar, eu até pergunto, né, como é que está sendo, faço uma avaliação para a gente avaliar o dia que pode marcar a consulta e realmente passar as orientações. Então, geralmente uns 15 dias antes dos 6 meses, mesmo que já tenha apresentado todos os sinais, e existe até uma preocupação porque os pais às vezes esperam, mas aí precisam sair para trabalhar, precisa deixar a criança com os parentes, e os parentes, por já terem participado antes com as orientações antigas, né? Que tudo mudou muito rápido. Então, por exemplo, minha introdução alimentar foi com 8 meses. Então, acredito que até essa parte da minha dificuldade alimentar que eu passei pode ter sido relacionada a isso. Porque com a questão do aleitamento materno exclusivo para prevenir doenças, durante esse período da introdução alimentar, se vivencia os 1.100 dias. Esses 1.100 dias é um período decisivo para a vida da criança, que começa antes da gestação. O casal precisa se preparar pelo menos 90 dias antes. Seria ideal que se preparasse muito tempo antes. Se preparar em quê, minha filha? Pelo amor de Deus. Também tô querendo saber. Tem que fazer a preparação de todos os hábitos. Como é que tá o sono, como é que tá... Porque é o casal. Muitas vezes a gente foca muito na mulher, né? E aí tem que observar o homem também, como é que tá. Não botar só a culpa para a mulher. Então a gente precisa observar como é que tá o intestino, como é que tá o sono, o ambiente, porque a gente culpa muito a genética, mas hoje em dia o ambiente que a gente vive influencia muito mais que a própria genética. Você está dizendo, vamos resumir aqui, você está dizendo que antes do bebê nascer, os pais têm que se reeducar novamente para que esse bebê aprenda com os hábitos do pai. Exatamente, exatamente. Porque esses 1.100 dias, antes era 1.000 dias. Já se acrescentou aí 90, 100 dias, que é essa preparação do casal, para fazer a programação metabólica. Com essa programação metabólica, a gente faz alterações no organismo para que essa criança não tenha doenças no futuro. Sim. E muitas dessas doenças só aparecem na vida adulta. Então, esses 1.100 dias começam antes dessa preparação, entre a gestação, a amamentação, introdução alimentar e a criança até os 2 anos. Aí até já se estuda aumentar esse período para 5 anos de idade da criança, que já tem algumas outras alterações também. Então, existe é como se fosse uma janela de oportunidades. Tudo que ela vivencia, ela está com a formação do cérebro, formação do intestino, formação do paladar. Então, por que a gente pega no pé das famílias que dão doce antes dos 2 anos? Pode por causa não, desses... Não. Não pode, não? Puxa, eu tenho uma pergunta aqui de um amigo meu que está assistindo. Ele disse que eu não teria coragem de fazer. Pois olha, já não pode. Eu vou fazer a pergunta. Ele disse Coca-Cola com limão para criança 1 ano e 2 meses. Pode? Nem pensar. Nem o doce, nem o salgado. Ou o salgado... Depende do salgado. Tem um mínimo, assim. Tem. E aí, o ideal é que a inserção do sal só seja feita com 1 ano de idade, 12 meses, que é quando a criança recebe a alimentação da família. Porque se a gente coloca sal, altera o sabor original do alimento. Então, já muda o paladar, principalmente o doce também. Porque muitas pessoas têm hoje preferência do doce, né? Chama, eu sou formiguinha.
E aí vem muito isso de inserir antes e já altera o paladar das crianças durante esse período. Por isso que a gente pega no pé para realmente só ofertar tarde. Jéssica, E não esperar. Quer dizer que pode repercutir assim a vida toda os hábitos alimentares que a gente tem de acordo com a introdução alimentar bem feita ou mal feita. Exatamente. E no metabolismo, assim, pode ser... Porque, pronto, tem família que diz, não, nossa família todo mundo é diabético. Pode ser que todo mundo tenha hábitos errados no início. Exatamente. E assim, pela família C, ter outras patologias, hipertensão, doença cardiovascular, problemas na tireoide, isso não é decisivo. Não quer dizer que, porque eu tive, meus filhos vão ter. Existe já essa preocupação desses 1.100 dias justamente para evitar que isso aconteça. Porque quando a gente pensa nisso de doenças, a gente foca muito nesse pensamento da genética. E não é decisivo. Não é porque, pronto, minha avó é diabética. Não é porque ela tem diabetes que minha mãe teve, que necessariamente eu vou ter. Mas existe uma predisposição. Então, a gente consegue alterar isso através da epigenética, que é quando a gente modifica através dos nossos hábitos. Por isso que hoje o ambiente, ele influencia muito mais do que a genética em si. Entendi. Por isso que a gente precisa sempre estar se orientando, se atualizando. Você fala que são 1.100 dias. Depois que completar os 1.100 dias, aí libera geral. Não. Aí é outra fase, é outra preocupação.